para quem está chegando. Aqui no meu relógio ainda não deu 19 horas, faltam uns minutinhos. E hoje vamos para mais uma conversa sobre o desenvolvimento psicológico da pessoa superdotada e dentro disso, os seus processos de adoecimento, seus processos de cura, tudo isso faz parte, do desenvolvimento de todos nós. E, quem sabe, com algumas peculiaridades, com a pessoa, no caso da pessoa superdotada. Então, para quem está assistindo primeiramente, ou vai assistir depois essa live, ela já é uma segunda live, a primeira eu fiz já tem algum tempo, e ela também é acerca do mesmo tema, do grande tema, e eu tenho feito dentro desse grande tema recortes e trazido aqui, para a gente discutir, para a gente debater, para a gente conversar e pensar juntos, e juntas sobre essa temática, sobre essas questões que são tão presentes, na nossa vida e que suscita uma infinidade aí de dúvidas, de controvérsias, Então vamos conversar sobre isso, sobre tudo isso. Então esta já é uma segunda live dentro desse grande tema, só que hoje o recorte é bem diferente do recorte que eu fiz na primeira live, que inclusive está disponível tanto no Instagram, no IGVT do Instagram, está disponível também no YouTube, no canal da nossa colega, da Naira Carvalho, e também está disponível na minha página no Facebook. Lá tem o link para o canal dela, onde está armazenada a primeira live que eu fiz. Então, hoje, o que eu pensei de trazer aqui para a gente conversar dentro, dessa temática da live? Eu li um trabalho incrível, assim, fantástico mesmo, de pesquisa, de uma autora que ela é um grande nome dentro da área da superdotação, mas ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil. O nome dela é Maureen Neihart. E ela é uma grande autora em Singapura, lá no continente asiático. Então, ela tem mais de 30 anos de experiência de trabalho com as altas habilidades lá. E ela tem produções científicas incríveis dentro dessa área. Mas, como eu disse, ela é muito pouco conhecida ou quase não é conhecida aqui no Brasil. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do trabalho dela, de uma das pesquisas dela, acerca justamente do desenvolvimento psicológico da pessoa superdotada, onde ela discute justamente o impacto da própria superdotação e dos processos de desenvolvimento da superdotação no bem-estar da pessoa. Então, ela faz essa discussão nesse trabalho, é uma discussão que vale muito a pena ser lida. Depois eu vou deixar a referência do artigo. O artigo ele é um trabalho bibliográfico que ela fez, onde ela fez um grande levantamento de pesquisa sobre esse tema. Então, eu quero partilhar com vocês um pouquinho dos resultados que ela traz e para a gente também discutir aqui essas diferentes possibilidades de compreensão do fenômeno do desenvolvimento psicológico voltado para a saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de sofrimento psíquico, mas também a gente fala dos processos de superação e de manejo do sofrimento psíquico. Então, hoje eu quero trazer um pouco sobre isso dentro desse viés, a partir do trabalho que eu li, e eu achei um trabalho simplesmente encantador, uma pesquisa realmente que vale a pena ser conhecida. Então, eu quero começar a nossa conversa hoje colocando uma questão para a gente pensar, e eu vou apresentar algumas coisas que ela traz na pesquisa a partir dessa problemática. Então, ela faz um levantamento de diferentes faixas etárias, então ela traz pesquisas desde as crianças pequenas até os adultos, mas o que ela levanta no artigo propriamente dito é o seguinte, a pergunta que ela faz no artigo é o seguinte: se crianças superdotadas têm mais
né? Ou elas têm menos risco de ter problemas psicológicos que as outras crianças que não são superdotadas? Essa é a grande pergunta do artigo dela. E aqui a gente pode estender essa pergunta para qualquer faixa etária. Só que o que é interessante é que as pesquisas feitas em relação a isso trazem resultados diferentes conforme a faixa etária. Isso é uma coisa também muito interessante já do início aqui do trabalho dela. E aqui a gente já entra, né, nessa discussão que envolve quando a gente fala aqui, né, em problemas psicológicos, a gente está tratando do sofrimento psíquico. É um campo muito amplo. Quando a gente fala problemas psicológicos, abrange muita coisa mesmo, mas pensando que tudo que está em torno disso se refere a algum tipo de sofrer, né? A algum sofrimento que essa pessoa vivencia. E então, o que ela traz? A primeira coisa que ela traz de discussão nesse trabalho é o seguinte: existem duas posições muito contrárias que a gente tende a ouvir quando se trata de sofrimento psíquico da pessoa superdotada. Existe uma tese, né, que diz que a superdotação, ou aqui as altas habilidades, né, para nós aqui tanto faz, né, a gente toma como sinônimos aqui no Brasil, que essa condição de desenvolvimento que é a superdotação aumenta, ou seja, faz aumentar a resiliência, né, que essas pessoas têm. E o que é isso, né? Ou seja, a própria superdotação é uma condição de proteção para o que ela vai trazer no artigo como desajuste. Eu já vou falar o que quer dizer ajuste e desajuste, tá? Então, essa é uma hipótese, essa é uma tese que é defendida por muitos pesquisadores, por muitos autores, de que a superdotação é uma condição de desenvolvimento que favorece a pessoa no sentido de que ela tenha mais resiliência, né? A pessoa superdotada tem mais resiliência para lidar com os problemas da vida. Seria um fator de proteção, né? E o porquê, e o que justifica, que argumento que está por trás dessa tese, né? É a hipótese de que as pessoas superdotadas, né, possuem uma maior compreensão de si mesmas, né? Ou seja, conseguem ter uma maior compreensão de si mesmas e de outras pessoas e do meio, né, na qual elas estão, devido às suas capacidades cognitivas. E, portanto, ou seja, logo elas lidam melhor com o estresse, com os conflitos e com as assincronias de desenvolvimento. Então, essa é a hipótese e o argumento. A gente já vê aqui que esse argumento está pautado nas habilidades cognitivas da pessoa superdotada. Tá? Então, graças a isso, as pessoas teriam uma condição maior de gerenciar as questões da vida e não recair tanto no sofrimento psíquico ou mesmo no adoecimento. Então, essa é uma posição. Tem uma outra posição totalmente contrária a essa, que é justamente que a superdotação, em vez de aumentar a resiliência e ser um fator de proteção para a pessoa, é o contrário, faz com que aumente a sua vulnerabilidade e isso lá na frente pode desencadear um processo de sofrimento, um processo de adoecimento psíquico. Então, são teses completamente opostas, tá? E essa outra tese, né, que traz que justamente a superdotação é uma condição de desenvolvimento que favorece essa vulnerabilidade, né? Justamente dizendo que as pessoas superdotadas correm mais risco de ter sofrimento psíquico e adoecimento do que as pessoas que não são superdotadas. Então, são duas teses muito contrárias, né? E o interessante, né, disso... aqui quase esqueci, né? O que fundamenta, qual é a hipótese dessa segunda tese? Qual é o argumento? É que justamente as pessoas superdotadas, elas são mais sensíveis emocionalmente a conflitos, ao estresse, né, aos problemas da vida, né, elas vivenciam com mais intensidade, e aqui essa hipótese, ela está trazendo lá nas bases dela a ideia da sobreestabilidade, né? Então é uma hipótese que traz isso ali na sua raiz, né? E isso faria com que, então, o resultado disso fosse um sofrimento maior,
é uma maior vulnerabilidade ao estresse do que as pessoas que não apresentam essa sensibilidade tão aguçada, tão elevada, né? Bem, são teses bem diferentes que partem de pontos diferentes, né? E que colocam então essa discussão, né? Será que a superdotação é um desenvolvimento que favorece, né, o ajuste ou desfavorece o ajuste, né? E agora então eu vou trazer a vocês, né, o que é esse tal ajuste, né? O que isso quer dizer, para a gente poder compreender essas duas posições também, né? O que é um ajuste aqui dentro dessa perspectiva bem específica, né, de discussão que a Morin faz? O ajuste é um padrão de resposta, tá? É um padrão de resposta comportamental que ele é direcionado para as demandas ambientais. É isso que é ajuste. É um padrão de comportamento, em outras palavras, tá? Então, esse padrão de comportamento, ele tende a se repetir. É claro que ele não é fixo, ele pode mudar, graças aí a N situações e N coisas, né? Mas ele razoavelmente tende a se manter por um certo tempo, a menos que a pessoa o transforme por N questões também envolvidas, né? Então, o que é um ajuste positivo e o que é um ajuste negativo? Porque aí entra daí essa noção de positivo e de negativo, que não tem conotação de valor, mas é só para a gente compreender que o que é um ajuste positivo? São aquelas pessoas que têm uma capacidade maior, né, a sua resposta comportamental, o seu padrão de resposta comportamental perante uma adversidade é uma resposta que traz um resultado mais efetivo para essa pessoa, sem que envolva o sofrimento ou não envolva tanto sofrimento assim. Tá? Então, é isso que é um ajuste positivo. É um padrão de resposta comportamental para lidar com adversidades que seja efetivo, traga resultados para o sujeito e não lhe gere muito ônus, ou não tenha, ou quase um nível zero, vamos dizer assim, de ônus para esse sujeito, né? Já o ajuste negativo seria o oposto. É a mesma coisa, seria um padrão de resposta comportamental frente a uma adversidade da vida, seja lá qual for, né? E que a gente também pode chamar aqui de estratégias de enfrentamento. Tá? Então, esse padrão comportamental, ele também pode receber esse nome, é sinônimo, estratégia de enfrentamento. Essas estratégias de enfrentamento, elas são mal adaptativas, como a gente costuma dizer, principalmente numa linguagem mais psicológica. O que é ser mal adaptativo, né? É quando esses padrões comportamentais, eles até atendem a demanda, mas não atendem muito bem, geram um ônus muito grande para o sujeito, geram um sofrimento muito grande para o sujeito, né? Então, é uma certa insuficiência daquele sujeito em resolver aquela demanda que se põe a ele, né? E aqui pensa em demandas as mais variadas possível, né? Todas as demandas sociais, ambientais que nós recebemos diariamente, né? Então, quando esse padrão, né, comportamental, esse padrão de resposta, ele é do tipo de ajuste negativo, ou seja, as estratégias elas são insuficientes, isso tende a gerar muito mais estresse para o organismo, muito mais ansiedade, né, que a ansiedade está dentro do estresse, a gerar uma série de emoções que podem trazer muito mais sofrimento para essa pessoa. Então, ajuste é isso, né? Quando a gente pensa lá naquelas duas teses que eu falei agora no início, elas estão com esse olhar, ambas, né? Tanto aquela que diz que a superdotação seria algo a favor do sujeito, né? Para aumentar e dar maior condições para esse sujeito ter esses ajustes, né, sociais, quanto a tese que diz o contrário, né? Que justamente a superdotação seria um fator de sofrimento, que pode levar muito mais ao sofrimento, de vulnerabilidade. Então, é nesse sentido que
esse estudo está colocando essas questões. E eu quero falar rapidamente aqui uma coisa que eu achei muito interessante partilhar com vocês, é um pouquinho da história de tudo isso, porque lá no início do século XX, ou seja, final do século XIX para início do século XX, o que é que predominava? Né? Qual visão que predominava? Predominava a tese de que a superdotação ela é um fator que faz crescer a vulnerabilidade do sujeito. Quem defendeu essa tese foi um psiquiatra muito famoso na época, que foi um grande cientista, inclusive. Não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o Cesare Lombroso. Tá? Ele foi um psiquiatra, mas ele foi antropólogo, ele foi um monte de coisas. Né? Ele não foi apenas médico. Ele foi, assim, um cientista de várias áreas. E ele defendeu essa tese lá no finalzinho do século XIX para início do século XX. Ou seja, que a superdotação é um fator que faz aumentar a vulnerabilidade do sujeito. Essa tese ela foi contraposta a partir do século... a partir da década do século... da década de 1920... do século 20. Isso que eu me perdi um pouquinho aqui por conta que é muito 20. Mas é isso, a partir dos anos 1920 até 1950, nesses 30 anos, né, essa tese foi muito contraposta, justamente pela outra tese de que a superdotação não faz aumentar a vulnerabilidade, mas pelo contrário, serve como um fator muito poderoso de proteção e de aumento da resiliência do sujeito. Essa tese foi defendida principalmente pelo Lev Sterman, né, que foi um grande estudioso da superdotação na época, e principalmente foi muito estudioso do desenvolvimento da inteligência, né, do quociente intelectual. Foi ele que desenvolveu os primeiros testes de inteligência na psicologia, ele é um grande nome da psicologia. Tá? Então, foi a partir dele ali que essa tese começou a ganhar força, e foi o que predominou ali, principalmente dos anos 1920 a 1950. Bom, então a gente viu quando que surgem essas duas teses. E elas são discutidas até hoje. Tá? Até hoje são feitas pesquisas no mundo a partir dessas duas teses. Mas aconteceu uma coisa muito interessante nos anos 80, né, de 1980 para cá. Essa tese que surge lá nos anos 1920, de que a superdotação é um fator que favorece a saúde mental da pessoa, é um fator protetivo, a pessoa é mais resiliente e tal. Essa tese ela durou bastante tempo, né? Vamos pensar de 1920 em diante. Só que nos anos 80, o que aconteceu? Aconteceu um caso de um estudante que era brilhante, né? Ele era superdotado, ele ainda era adolescente, jovem adulto, e ele cometeu suicídio. Ele se matou e ele era extremamente brilhante, né? Ele era superdotado e tudo mais. Esse suicídio desse rapaz chamou a atenção para essa tese, mas espera aí, como assim, né? Se a superdotação é fator de proteção, como é que o superdotado se mata? E se mata tão jovem? Né? Um jovem adulto, estava começando a vida, como assim? Isso despertou novamente despertou o interesse por investigar essa tese, se isso era mesmo, né? Porque parece que não combinava, né? E foi nesse momento, então, no início dos anos 80, que surge o interesse dos cientistas da área em pesquisar as questões socioemocionais, principalmente. Não quer dizer que as questões socioemocionais não fossem investigadas antes, elas já haviam sido investigadas antes. Por exemplo, Leta Hollingworth, que foi mais ali também da década de 20, ela já pesquisava questões socioemocionais. Só que não era dado muito valor para isso, né? Não era dado muito ênfase nessas questões, porque o foco era muito forte na inteligência intelectual naquela época. Mas nos anos 80, a partir desse evento, o olhar se voltou um pouco mais, e de lá para cá aumentou muito as pesquisas na área socioemocional. Não estou falando de Brasil, tá? Eu estou falando principalmente dos Estados Unidos e outros países. Tanto que, se a gente procurar em língua inglesa, a gente vai achar uma infinidade de pesquisas na área socioemocional.
vindo de vários países, né? Então foi a partir dos anos 80 que se voltou a olhar para essa questão a partir desse evento. Então, nos anos 80 principalmente, foi dada uma ênfase muito grande nos estudos da superdotação, que procuravam correlacionar certos fenômenos com a questão do sofrimento psíquico e da saúde mental. Foi nessa época dos anos 80 que foi pesquisado muito sobre suicídio, né, das pessoas superdotadas, delinquência, né, ansiedade e depressão. Tá? Então, esses temas tomaram conta ali da década de 80, justamente em função dos acontecimentos que estavam ocorrendo, né, naquele momento. Pode parecer assim um pouco estranho isso, porque aqui no Brasil a gente até agora não tem estudo sobre isso, sobre nada disso praticamente, né? Mas em outros países isso já vem sendo desenvolvido já há algumas décadas, né? Embora ainda assim seja recente, né? E o que a autora, né, a Maureen, nos traz? Ela traz muita coisa nesse artigo, né? Eu peguei apenas alguns recortes que eu achei assim bastante interessante da gente discutir aqui e pensar, né, sobre isso, de que qual que é, né, a discussão em torno dessas duas teses. Hoje, o que a gente tem, né, em torno disso? Existem estudos que comprovam a tese de que a superdotação é um fator de proteção do sujeito. Existem estudos que comprovam a tese que é um fator de vulnerabilidade. Então, a gente tem estudo que comprova as duas teses. O que a gente tem, então, a partir disso? O que a gente pensa a partir disso? Primeira coisa, depende muito de como o estudo é feito. Quais fatores o estudo busca correlacionar? Primeira coisa. Segunda coisa, depende muito da faixa etária do estudo. Uma coisa interessante que ela traz é que os estudos que mostram que a superdotação é um fator de proteção do sujeito são estudos com crianças que mostram isso. Já os estudos com adultos mostram que a superdotação é um fator de vulnerabilidade, em maioria dos estudos. Então, o que a gente já nota aqui? Que acontece alguma coisa da infância até a vida adulta. Porque na infância se mostra determinada coisa e na vida adulta, adolescentes e vida adulta já começa a mudar. Claro que são estudos ainda que de modo algum são taxativos em seus resultados, né? Muito pelo contrário. Os autores e autoras que estudam essa questão enfatizam que nós precisamos estudar muito mais, que nós precisamos investigar muito mais esses fenômenos, tá? Mas existe uma diferença na faixa etária. E perante isso, o que a Maureen coloca, né? Que com relação a esses desfechos, né, do desenvolvimento da saúde mental, dos processos de adoecimento, do sofrimento psíquico, das crianças, dos adolescentes e também dos adultos, ou seja, de todas as faixas etárias, se são positivos ou se são negativos, pensando também lá naquela ideia do ajuste negativo, positivo, das estratégias, né, de enfrentamento, ela vai dizer que tudo isso vai depender de pelo menos 3 grandes fatores. Não são os únicos, mas são os fatores de base. Que é, primeiro, ela levanta o tipo da superdotação. Um detalhe, pessoal, essas pesquisas todas, e ela traz muita pesquisa no estudo dela, muita mesmo. Esses estudos todos praticamente foram feitos com os superdotados acadêmicos e intelectuais, não com os produtivos criativos. Então nos falta informação acerca desse outro tipo de superdotação. Desde os pequenos, tá? As crianças pequenas, os adolescentes, os adultos, todos num padrão de superdotação, né? Com quociente intelectual muito alto e acadêmicos intelectuais. Então, essas informações que a gente tem não abrangem todos os tipos de pessoas superdotadas,
Já começa por aí, né? E ela também levanta esse fator que é muito importante a gente levar em conta. Então, o tipo da superdotação que converge no seu tipo de habilidade, que é liderança, a área acadêmica, as artes, os esportes, né? Nesse sentido. Outro fator que ela levanta que é fundamental para tudo isso é a educação. Então, ela coloca como um fator de base que a gente precisa levar em conta para pensar a saúde mental, adoecimento psíquico da pessoa superdotada ou o contrário, né? Justamente a pessoa que consegue gerenciar melhor a sua própria saúde mental. E um terceiro fator que ela coloca como predominante para pensar tudo isso são as características de personalidade. Então, só aqui a gente tem 3 áreas gigantescas para serem pensadas quando a gente fala de sofrimento psíquico. O tipo de habilidade, né, o tipo de superdotação, a educação e as características de personalidade. Ou seja, já não é pouca coisa. Né? Então, a gente vê o quão complexo é falar do adoecimento psíquico da pessoa superdotada, ou mesmo o contrário, aqui o processo, né, de desenvolvimento da saúde também. Né? Porque falar de adoecimento é falar de saúde ao mesmo tempo. Né? E ela traz alguns resultados muito interessantes de algumas pesquisas que eu quero também partilhar com vocês aqui de forma de recorte, né? Lá no artigo ela explica com muito mais detalhes. Por exemplo, o autoconceito, né? Que é um fator muito importante para pensarmos a saúde mental. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que têm um sofrimento psíquico que se configura de uma forma mais profunda, geralmente o autoconceito é baixo. O autoconceito é o conceito que eu faço de mim mesma. Isso é muito visível, tá? Quando a pessoa tem um sofrimento psíquico, digamos que extrapola um nível que ela consiga gerenciar bem esse sofrimento, e eu digo aqui, por que eu digo isso? Porque é impossível a gente viver sem nenhum sofrimento psíquico. Em algum nível, alguma coisa mínima, porque nós somos seres humanos. Né? Então, o sofrimento faz parte da nossa existência, mas não quer dizer que esse sofrimento nos bloqueie de viver. Né? Então, essa é a grande diferença. Quando a gente fala de adoecimento psíquico, de sofrimento psíquico, a gente fala desse sofrimento que nos bloqueia, que não permite que nossos talentos se desenvolvam, né? Que nosso potencial se desenvolva na forma do talento. E falando aqui especificamente da pessoa superdotada, é nesse sentido que a gente começa a pensar o sofrimento psíquico como adoecimento. Mas aqui de modo algum eu estou dizendo que a gente pode, vamos viver a vida sem absolutamente nenhum sofrimento 24 horas por dia. Isso não é possível. Mas é possível viver de uma forma mais fluida, né? Sem que o sofrimento nos bloqueie a criatividade, que nos bloqueie a realização dos nossos desejos, né? Que nos bloqueie de vivermos de uma forma melhor em todos os âmbitos da vida, né? Nesse sentido. Então, o autoconceito é a ideia que eu faço de mim mesma. E essa ideia, geralmente, ela é muito negativa quando a pessoa está num sofrimento psíquico mais acentuado. Por isso que aqui é uma das pesquisas que a Maureen traz, né, acerca do que ela viu, do que já foi feito, né, e produzido em torno do autoconceito da pessoa superdotada. É um elemento importantíssimo para pensar a saúde mental e o sofrimento psíquico. Então, olha que interessante. Sobre o autoconceito da pessoa superdotada, tem pesquisas que mostram que a pessoa superdotada tem o autoconceito mais positivo do que as pessoas que não são superdotadas. Tem estudos que mostram que a pessoa superdotada tem o autoconceito menos positivo, ou seja, mais negativo do que as outras pessoas que não são superdotadas. E tem ainda estudos que mostram que não aparece diferença significativa entre as pessoas superdotadas e as que não são superdotadas. Ou seja, a gente tem 3 âmbitos de resposta para uma mesma questão.
Então a gente vê o quanto isso é complexo, né? E que a gente não pode, né, ter uma resposta e colocar todo mundo nessa resposta como se todo mundo fosse daquele jeito, né? Porque as pessoas não são. E é só relembrando que essas pesquisas também elas são feitas predominantemente com os acadêmicos intelectuais, né? E predominantemente com as pessoas superdotadas com quociente intelectual muito superior, que é nas escalas Wechsler 130 para cima. Existem outras escalas, os Estados Unidos usam outras escalas também, que aí tem uma pontuação um pouco diferenciada, mas pensando aqui, principalmente no Brasil, que uma das escalas, das melhores escalas que nós temos em abrangência são as escalas Wechsler. Então, nessas escalas seria de 130 para cima, ou seja, as pessoas superdotadas com quociente intelectual muito superior. Esse é um outro elemento bastante importante para a gente pensar essa questão, porque falta pesquisa com o público superdotado abaixo desse quociente intelectual muito superior. Porque a gente tem pessoas superdotadas que não chegam ao quociente intelectual 130 para cima. Tem uma boa parte, eu diria a maioria, não chega. A maioria está em níveis acima da média e acima da média na média superior, na superior e em alguns casos, dependendo da história do desenvolvimento educacional dessa pessoa, a gente até mesmo chega a encontrar pessoas superdotadas que não chegam nem mesmo na média superior. Acontece, existe. Então, essa população, praticamente ela ainda não foi estudada, porque o foco dessas pesquisas é na pessoa superdotada com o quociente intelectual de 130 para cima, pensando aqui nas escalas Wechsler, né? Ou seja, aqueles que pontuam muito alto. Então, a gente tem aí uma infinidade de questões ainda para serem investigadas, inclusive na população superdotada, que tem um quociente intelectual mais baixo do que o muito superior, né? E a outra questão também é que a maioria das pesquisas são feitas com crianças, então até agora a gente tem menos pesquisas com adolescentes, menos pesquisas com adultos. Então isso também é um fator muito importante para a gente pensar nesses resultados, né? Porque é muito diferente, né? A gente pesquisar um público infantil, as crianças bem pequenas, das crianças já um pouco maiores, dos adolescentes e dos adultos, né? Muda completamente esse cenário ao decorrer de toda essa história de vida que cada um tem ao decorrer dos anos, né? E o que é interessante é que eu gostaria também de partilhar com vocês, né? Que a maioria dos estudos com crianças mostra que essas crianças experimentam menos problemas emocionais do que, ou com menos frequência, do que as outras crianças. Isso é muito interessante, né? Agora, por que será que com os adultos parece ser o contrário, né? Das poucas pesquisas que tem, elas trazem isso, né? Que com os adultos, já, né, passados anos, parece que a superdotação se torna um elemento muito mais de vulnerabilidade, né? Mas também é controverso, né? Como eu disse, a gente precisa levar em conta muitos detalhes importantes dessas pesquisas e como elas foram feitas e assim por diante, né? E uma coisa que ela traz também é que com adolescentes, ela encontrou um estudo empírico, né, de todo o levantamento que ela fez um levantamento muito grande, apenas um estudo empírico mostrando, né, que esses estudantes superdotados na adolescência apresentaram níveis significativamente mais altos de ansiedade comparado com os outros estudantes da mesma faixa etária e que não fossem superdotados. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Muito interessante, né? Mas, novamente, como que seria isso com os adultos? Como que seria, por exemplo, com os produtivos criativos, né? Como é que seria isso com aqueles que têm o quociente intelectual abaixo dos 130 nas escalas Wechsler? Né? Então, a gente não sabe nada desses detalhes. Então, há muito a ser investigado sobre esse tema, né? Aqui a gente teve um comentário assim: quando eu era criança eu sofria menos.
Então, parece que faz sentido, né? Esses resultados dessas pesquisas que ela traz aqui, dentre pesquisas que ela fez no mundo, né? Em vários lugares, não só de um único lugar. Ela fez um levantamento de diferentes lugares, pesquisas de diferentes países, vamos dizer assim, né? Aqui também, ó, eu sempre venho tentando buscar ser como antes, mas é muito difícil. Bem, eu diria que não é mais possível. Não é possível porque quando nós crescemos, nós precisamos ser adultos, né? E a vida adulta nos demanda isso a todo momento. E precisamos desenvolver cada vez mais as estratégias para podermos viver como adultos, né? E não temos mais como ser como era. Isso é realmente impossível, né? Porque a gente só vai para frente, né? Literalmente, os anos vão se passando e cada vez mais a nossa vida vai mudando, né? Ela literalmente muda com o passar dos anos, com o passar das décadas, né? E o quanto isso é importante, né? A gente pensar nessa questão do desenvolvimento da saúde mental desde a infância, porque justamente a vida adulta por si só nos demanda muitas coisas e precisamos ter recursos e precisamos desenvolver recursos, todos nós, independente da nossa condição, se somos ou não superdotados. Mas falando especificamente aqui, né, para este público, é de uma importância imensa desenvolver recursos para lidar com as demandas da vida adulta. E uma coisa interessante também que a Maureen traz no artigo dela é que ela encontrou o seguinte, ó, que os sujeitos que são moderadamente superdotados, ou seja, não são aqueles, né, do lado do quociente intelectual mais alto, eles são moderadamente superdotados nesse sentido, relataram perfis mais favoráveis dentro da questão da saúde mental, né, do sofrimento psíquico, do que aquele grupo que é o grupo mais talentoso, aquele grupo que tem mais habilidades no sentido de uma potência maior dessas habilidades, vamos dizer assim. Então aqui é muito interessante também, né, esse resultado. Deixa eu ver aqui, eu vi que teve mais comentários. Aqui, deixa eu ver. Meu filho demonstrou mais ansiedade na adolescência em diante. Agora, quando adulto, precisa fazer uso de medicação. Pois é. É uma fala, né? Essa sua fala parece vir ao encontro desses estudos também, né? Ser diferente e pensar diferente pode gerar frustração. Querer ser aceito e igual aos demais também pode afetar. Sim, inclusive esse é um dos fatores em algumas pesquisas que a Maureen traz, um dos fatores centrais para o desenvolvimento desse sofrimento psíquico ou não, ou o contrário, né? Então tem algumas pesquisas que trazem justamente uma investigação em torno dessa compreensão, dessa percepção de ser diferente dos outros, de não se encaixar nos grupos sociais e assim por diante, né? Eu até anotei alguma coisa aqui sobre isso, aqui, ó, que tem a ver com isso. Ó, os estudantes extremamente talentosos se viam como mais introvertidos, menos socialmente adaptados e mais inibidos. Isso aqui pensando na escola, né? Essa foi uma pesquisa feita em escola. E os adolescentes extremamente talentosos também relataram que seus pares, né, os viam como menos populares, menos socialmente ativos, menos atléticos e com menos liderança. Ou seja, já essa relação entre o eu e o outro, né? Como é que o outro me vê, como é que eu me vejo, né? Então tem a ver com isso, com a questão também, né, das diferenças que se mostram por N características, né, que são muito comuns, né, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos superdotados. E aqui, já engatando nisso também, o que a Maureen nos traz, né? Estudantes superdotados variam consideravelmente em quão diferentes ou semelhantes eles se sentem em relação aos pares. Então aqui ela traz a atenção para um dado muito importante.
Essa perspectiva da diferença, de ser diferente do outro, né, que é muito comum na pessoa superdotada, ela se perceber diferente da família, diferente na escola, diferente no ambiente de trabalho, enfim, vai depender muito também, claro, tem o olhar do outro, mas vai depender muito da própria pessoa, como ela lida com isso. Que entra lá naquele item das características de personalidade. Então, depende muito de como cada pessoa superdotada interpreta essas informações que ela mesma percebe e as informações que vêm das outras pessoas com relação a essa diferença, né, de ser diferente no meio social. A experiência que eu tenho, principalmente com adultos, que é o público que eu trabalho em vários âmbitos, né, desde avaliação, psicoterapia, enfim, todos os tipos de trabalho que eu realizo com o público adulto, o que eu percebo? Essa questão da diferença é uma questão central para a pessoa superdotada adulta, né? De se perceber diferente dos outros e com quais estratégias cada uma delas tem ou desenvolve para poder lidar com essa sensação de ser diferente. O que eu percebo? É muito comum, não é em todos, claro, mas é muito comum isso gerar muitas vezes uma frustração muito grande, uma insatisfação muito grande, né? Por não se sentir parte daquele grupo social. E isso gerando aí uma série de sofrimentos psíquicos, junto muitas vezes com N outras coisas, né? O sofrimento psíquico nunca vem isolado, ele sempre vem com muitos outros fatores ali envolvidos, né? E falando um pouquinho de estratégias de enfrentamento, então, deixa eu ver aqui que eu acho que teve mais comentário, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui. Opa! Aqui, deixa eu ver se eu li. Aqui, ó. Ser diferente e pensar diferente pode gerar frustração, querer ser aceito e igual aos demais também. Esse comentário acho que eu até já li, né? Mas é isso mesmo. Mas como é que cada um lida com isso é um grande diferencial dentro da constituição da saúde mental, né? Nos Estados Unidos, tem escola especial que avalia o quociente intelectual e as emoções das crianças para serem aceitas nas escolas. Sim, lá tem programas relacionados a isso já há algum tempo, mas também tem problemas. Quando a gente lê a literatura científica produzida sobre isso, a gente vai ver que também tem problemáticas lá em relação a esse atendimento. Aqui, mais um comentário. É bonitinho ver uma criança inteligente falando como adulto, mas depois cresce, as perguntas ficam mais difíceis de serem respondidas e vão sendo taxadas de chatas, questionadoras, a sabe tudo. Sim, as coisas vão mudando, né? Vão mudando porque justamente vão surgindo outros fatores e outras demandas, né? Então, isso também tem muito a ver com a ideia que a sociedade, nós enquanto sociedade, fazemos de infância, fazemos de adolescência e fazemos de vida adulta. Porque certos comportamentos para uma criança pequena pode ser a coisa mais fofa, mas daqui a pouco, quando ela cresce, esse mesmo comportamento já não é fofo mais, já começa a ser um incômodo. Então, por que será que muda? Né? Essa percepção, muitas vezes, de uma mesma conduta, dependendo da faixa etária na qual ela aparece. Né? Aqui, deixa eu ver, temos mais comentários. O desafio da infância era somente ser o melhor da sala. Na vida adulta vem a frustração de não conseguir ser o melhor em tudo. Justamente aqui entra um fator que hoje eu não vou tocar, mas eu já fiz live sobre isso, que é o perfeccionismo. Que eu já falei disso em outra live, mostrando o perfeccionismo saudável e o perfeccionismo não saudável, né? Tem autores e autoras que trabalham com essa compreensão do perfeccionismo. Nem todos concordam em chamar de perfeccionismo saudável e não saudável. Tem autores que chamam que se for perfeccionismo, sempre é não saudável, né? Então, varia também como é que isso é interpretado. Mas, a questão é, por que ser o melhor? Qual é o sentido disso?
né? Por que e para quê? O que está por trás, na verdade, disso, né? Isso é muito importante para a gente pensar, né? Para a gente se perguntar, tá, mas por que eu preciso? Porque sempre vem como se fosse uma necessidade, né? E é claro que vai frustrar, porque isso não é possível conseguir o tempo todo. Nós não conseguimos ser os melhores o tempo todo, em tudo que gostaríamos, né? Então, a gente precisa compreender esses mecanismos que nos levam também a um sofrimento que não precisaríamos ter, né? Não é um sofrimento que é inato, né? Não, é um sofrimento que é construído. Aqui tem uma pergunta: o quociente intelectual da pessoa pode mudar? Sim, com certeza. Tem uma infinidade de situações que podem afetar o QI. E pode fazer mudar para menos ou para mais, né? O QI, de modo algum, é imutável. Muito pelo contrário. Por isso que, inclusive, os testes de inteligência de tempos em tempos perdem validade e precisam ser refeitos com novas pesquisas, porque o funcionamento psicológico muda, né? E existe uma infinidade de situações que pode afetar o quociente intelectual de uma pessoa. Um próprio adoecimento, um acidente que gere um trauma que eu digo, por exemplo, craniano, um trauma na cabeça, afeta o quociente intelectual da pessoa. A pessoa pode ter um quociente intelectual 150 e pode cair para 70, por exemplo, depois de um acidente, né? Então, existe uma infinidade de situações que pode afetar e afetam o quociente intelectual. Como eu disse, para menos ou também para mais. Tá? Deixa eu ver, gente, se tem mais algum comentário, senão eu já sigo aqui. Temos mais uns minutos. Tá. Então, eu quero só mencionar alguns tipos de estratégias, tá? Dentro que eu falei, né, um pouquinho lá atrás, desse ajuste que são padrões, né? Ajuste aqui no sentido de padrões de comportamento para lidar com adversidades, né? Estratégias de enfrentamento, existem muitas. Existem as estratégias que são aquelas que nos trazem mais benefícios e menos ônus, e tem as estratégias que continuamente nos trazem mais ônus e menos benefício, né? E algumas estratégias que a autora menciona de uma das pesquisas que ela traz são, algumas estratégias, negação do talento. Chega um ponto que a pessoa superdotada começa a negar o seu talento. Essa é uma estratégia de enfrentamento de alguma situação adversa localizada no meio social, né? Ou seja, alguma coisa que está acontecendo no meio social dela que faz com que ela, de alguma forma, decida por essa estratégia. Então eu vou deixar de mostrar aquilo que eu sei. Eu vou deixar de mostrar o quanto eu posso ser boa ou bom em determinada coisa. Isso é extremamente comum de acontecer já na escola. E isso seguir para a vida adulta depois. Então, é uma estratégia, é um padrão comportamental que se instala para lidar com uma adversidade. Um exemplo disso é o próprio bullying, feito dentro de casa, muitas vezes, porque muitas famílias fazem bullying com a criança superdotada, na escola e em outros espaços também, né? Então, ou seja, eu vou fingir que eu não sei, né? Eu não vou mostrar tudo que eu sei, como uma estratégia de autoproteção. Outra estratégia, olha que interessante, o próprio medo do fracasso passa a se configurar como uma estratégia para lidar com adversidades. Ou seja, então, antes de eu tentar, eu já desisto, porque eu tenho medo de fracassar, né? Eu tenho medo. Por que vem o medo? Porque eu não tenho recursos para lidar com a frustração. É muito difícil eu lidar com a frustração. A frustração é muito desconfortável, me gera muito sofrimento. Então, por falta de recursos de lidar com a frustração, eu desenvolvo um padrão comportamental de medo do fracasso. Então, antes mesmo de tentar, ou chega no meio do caminho e eu já desisto. Isso também acaba sendo muito comum, muitas vezes, tá? Eu vi aqui que tem mais comentários. Estou ficando assim de não querer tocar ou desenhar. Bem, há que se perguntar o que está por trás.
né? Dessa desmotivação por algo que se gosta, né? Mais um comentário. Minha filha com 4 anos faz isso. Às vezes finge que não sabe algo para ser igual aos colegas da escola. Nossa, já está começando bem cedo, né? Então, é importante que isso seja visto e que seja colocado para ela, né? E que para ajudá-la a desenvolver recursos para lidar com isso. Porque imagina ela com 4 anos até chegar na fase adulta se ela continuar assim, né? Sem os recursos para poder lidar com essas questões, né? Aqui, ó. Fala de um exemplo de bullying feito pela família. Bom, um exemplo que eu ouço muito frequentemente dos adultos. Bullying voltado, por exemplo, para as questões intelectuais. A criança fala uma coisa inesperada. Ela sabe uma resposta inesperada para alguma questão, né? Inesperada para a idade dela, eu quero dizer. A família que eu digo que qualquer membro da família pode literalmente, né, tirar sarro dessa criança, falando aqui popularmente, dizendo, essa daí sabe tudo. Esse aí eu sabe tudo. Quer ver uma outra palavra? Esse aí é um nerd. Porque nerd virou ofensa, né? Vindo dessa forma. Então, palavras ofensivas com relação à capacidade intelectual da criança. Palavras ofensivas relacionadas à sua sensibilidade emocional. Manteiga derretida? Esse aí chora por qualquer coisa. Essa criança é exagerada, né? Fulano é exagerado, qualquer coisa tá chorando. Isso é bullying, tá? Falado dessa forma, com esse tom, né, de agressividade, configura como bullying, né? É claro que tudo que nós dizemos depende muito do contexto. Aqui eu não estou dando um contexto muito mais amplo, mas só para dar alguns exemplos de palavras que podem ser muito ofensivas para a pessoa superdotada, né? Essa e muitas outras, né? Aqui eu dei o exemplo de fala, mas existem outros tipos de bullying também, outras manifestações agressivas com relação às crianças, os adolescentes e mesmo os adultos, né? Aqui temos uma questão. Como lidar com o medo do fracasso? Eu sou muito questionadora e quero aplicar métodos científicos em tudo. Queria escrever um artigo, mas nem comecei, com medo de não saber fazer, sendo que nem cheguei, né? Nem cheguei a tentar. Bem, que eu não posso dar uma resposta pronta. E eu não posso porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu poderia dar. E por que eu não tenho? Porque depende muito do seu contexto de história de vida. Nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Então, o que eu posso dizer para você? Se isso é algo que te incomoda muito, que te traz sofrimento, que você se sente assim chateada, você fica triste, você gostaria de realizar muito, mas não consegue, eu indico um processo de cuidado que tem o nome de psicoterapia, tá? Para você compreender como é que isso começou, quando que começou e como é que você pode mudar, né? Porque é uma estratégia e as estratégias podem ser mudadas, né? Eu posso deixar de usar uma estratégia para usar outro tipo de estratégia, mas para isso eu preciso conhecer um pouco mais de mim mesmo e de mim mesma para que eu possa desenvolver algo diferente daquilo que eu aprendi a fazer e em algum momento deu certo, né? Porque o medo do fracasso, ele atende a nossa demanda, que é a nossa vulnerabilidade naquele momento perante aquela situação. Mas se isso volta a ocorrer repetidamente, ou seja, daí eu acabo nunca mais me realizando também. Então, esse é o efeito colateral, o ônus de certas estratégias, né? Que são essas as mal ajustadas, né? Ou as menos ajustadas, né? Vamos dizer assim. Ela resolve, mas ela resolve nos trazendo um ônus muito grande. Então, como lidar com o medo do fracasso vai depender muito de cada pessoa. E por isso não tem uma resposta pronta que vai servir para todo mundo. E por isso é importante olhar, muitas vezes com a ajuda de um profissional que vai poder, né, oferecer um espaço propício para que essas questões venham à tona e sejam resolvidas da melhor maneira possível, tá?
Deixa eu ver, gente, se tem mais algum comentário ou mais alguma pergunta. Se não, eu sigo mais um pouquinho. Já estamos quase no final. Temos aqui uma questão. É comum para as pessoas superdotadas trocarem muito de foco de interesse? Depende. Depende primeiramente do perfil. Se é um perfil acadêmico intelectual, eu diria que nem tanto. Mas se é um perfil produtivo criativo, isso acontece com muito mais frequência. Mas aqui isso não é uma resposta fechada, tá? Porque a gente encontra o perfil acadêmico intelectual que também troca bastante de foco de interesse. E a gente encontra um perfil produtivo criativo que não troca tanto assim. Então, não estou dizendo que é taxativo, né? Mas o que eu observo, assim, em maioria, os produtivos criativos, eles, justamente pelo seu processo criativo ser muito intenso, os interesses, muitas vezes, que são muitos, né? Acaba havendo uma dificuldade, às vezes um pouquinho maior, de centrar num ou no outro interesse. E aí acaba havendo, muitas vezes, muita troca, justamente por querer fazer muita coisa. Isso também acontece com os acadêmicos intelectuais, só que dependendo de uma série de fatores, e aqui eu vou trazer de volta o que a Maureen falou, né? O próprio perfil do superdotado, da superdotada, a educação, e aqui educação não só escolar, educação familiar também, e o próprio perfil de personalidade vai influenciar muito nisso. Então, tudo isso vai contar muito para essa questão de trocar muito de interesse. Tá? Então, é bem complexo para a gente pensar se todos são assim, quais que são, em que medida que são. Ou mesmo ser multitarefa, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é muito comum de ocorrer, tanto num perfil quanto no outro, mas principalmente nos produtivos criativos. Eu observo isso. Os produtivos criativos, eles tendem a querer fazer mesmo muitas coisas ao mesmo tempo, eles querem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não que não ocorra isso também com os acadêmicos, intelectuais, só que eu vejo que a tendência é um pouco maior nos produtivos criativos, de ter essa coisa de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas ser multitarefa, ou seja, de querer fazer várias atividades, isso é próprio de toda pessoa superdotada. A pessoa superdotada, como um todo, independente do seu perfil, gosta de estar envolvida em diferentes coisas, né, e fazer muitas coisas. Deixa eu ver se tiver mais alguma questão, acho que não. Tá, então eu só vou findar aqui, tem mais duas estratégias que eu quero mencionar. Uma delas, negar a preocupação com uma possível rejeição social. Então, o que é isso? É muito comum acontecer com a pessoa superdotada. Chega um ponto que ela começa a dizer para ela mesma que se os outros não gostam dela, se os outros a rejeitam, isso não tem importância. Porque eu sou mais eu aqui, eu vivo sozinha, eu tô muito bem sozinha, eu não preciso de ninguém. Começa a ter essa fala para si própria. Isso também é uma estratégia perante as dificuldades e adversidades sociais, né? De começar a negar que aquilo dói, né? O fato de eu ser rejeitada naquele meio social dói. E para lidar com essa dor, eu uso de negação. Ah, não é tão importante assim. Ah, não, eu não queria ir naquela reunião de amigos. Não me convidaram, mas eu também não queria ir, né? Ah, não, eu não ligo. Mas é um mecanismo, né? Uma estratégia. E um outro, por último, então, é minimizar. Aqui não chega a ser a negação do talento, que nem eu falei antes, mas é minimizar a visibilidade do talento, ou seja, não chega a ser a negação total, mas é diminuir, né? Diminuir o nível da visibilidade daquele talento. Então, são estratégias e todas aqui são de ajuste negativo, ou seja, todas essas estratégias, elas funcionam, mas elas geram muito mais ônus do que bônus, vamos dizer assim. E ao decorrer dos anos, gera muito mais sofrimento acumulado, porque as coisas vão se acumulando, e pode desembocar num adoecimento psíquico
ou não é todo mundo, né? Aqui não é uma verdade absoluta para todos, mas é comum de ocorrer, tá? E agora, pessoal, terminando, né? O que eu queria deixar aqui desse artigo, depois eu vou fazer um post. Hoje eu não sei se eu consigo colocar na rede, mas no máximo até amanhã eu coloco um post sobre um pouco disso que a gente conversou aqui hoje, e lá vai ter a referência bem certinho do artigo, tá? O que a Maureen coloca como consideração final, né? Como considerações finais. O que ela vai dizer? Que as pessoas superdotadas são um grupo extremamente diversificado quando se fala de bem-estar psicológico, né? E aqui o seu contraponto, que seria o mal-estar psicológico, né? O sofrimento psíquico. Então, é um grupo extremamente diversificado. E olha o que ela vai dizer, que eu adorei o que ela disse. Ela diz o seguinte: o bem-estar psicológico é multidimensional. E eu diria, acrescentando, o sofrimento psíquico também é multidimensional. Isso quer dizer que tem muitas dimensões que nós precisamos investigar para podermos compreender, seja o bem-estar psíquico, seja o mal-estar psíquico, né? E as suas variações, porque nós não somos uma espécie, pensando aqui em humanidade, uma espécie que ou tem mal-estar ou tem bem-estar. Não, nós temos mal-estar e bem-estar. E isso alterna, é uma balança, né? Que pode ser que penda mais para um lado, pode ser que penda mais para o outro. Hoje pode ser que a minha balança penda mais para o mal-estar psicológico, amanhã ela já começa a pender mais para o bem-estar psicológico, e há essa alternância. O que nós precisamos pensar e intervir é quando essa balança fica parada no mal-estar aqui em cima e o bem-estar aqui embaixo. Isso gera, em grande medida, o que nós chamamos de adoecimento psíquico, né? As psicopatologias. Exemplos, transtornos aí, os N transtornos, né? Hoje, muito comum transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, né? Que é um tipo de transtorno de ansiedade. As depressões, né? Porque tem vários tipos de depressão e assim por diante. Então, é quando a gente fixa no mal-estar psicológico e quase não sente bem-estar psicológico, né? Aí a gente tem uma configuração de uma psicopatologia, e que muitas vezes, inclusive, vai sim precisar de um medicamento para ajudar na recuperação desse organismo, para que se possa voltar a funcionar de uma maneira mais satisfatória, né? Então, muitos medicamentos são muito importantes, dependendo do caso. Mas isso somente com uma avaliação muito rigorosa e muito criteriosa dos profissionais da saúde para dizer se aquela pessoa necessita ou não daquele medicamento e por quanto tempo ela necessita, né? E sempre, quando se trata de uma situação já psicopatológica, o ideal é um tratamento conjunto de mais de um tipo de terapia. Pode ser, sim, a psicoterapia realizada por profissionais da psicologia, junto com a psiquiatria, quando é o caso, ou podem ser outras terapias também, né? Ou podem ser terapias conjugadas, né? Então, porque somos seres multidimensionais, né? Então, uma terapia olha mais para uma determinada coisa e talvez outras terapias olhem mais para outras coisas. E essas terapias se ajudam umas às outras, né? Então, eu acho que a grande mensagem desse artigo, desse estudo, além de todo o conhecimento que ele traz, né, é que o nosso adoecimento ou a nossa saúde é sempre multidimensional. Então, são muitos fatores a serem considerados, né? E não basta termos respostas muito prontas, né? A pessoa superdotada é assim, ou a pessoa superdotada é assado. Não, porque pode ser assim e pode ser assado, dependendo de uma série de fatores, como faixa etária, habilidades, interesses, funções cognitivas, sobreexcitabilidades, né, que é a minha área de pesquisa,
educação, meio familiar, meio social, questões socioeconômicas. É muito diferente uma criança que nasce numa família pobre de uma família rica. É completamente diferente os estímulos que essa criança vai receber. No Brasil, questões de raça, questões de gênero no mundo inteiro, né? Mas pensando no Brasil, nós precisamos olhar para essas questões. Então, é um combo muito grande, é multidimensional, para a gente pensar o sofrimento. Por exemplo, rapidinho um exemplo. A gente precisa investigar o sofrimento psíquico, por exemplo, das meninas negras superdotadas e das meninas que não são negras. Será que se assemelha? Será que se diferencia? Como será que é? Para os meninos também? E para todas as outras configurações de gênero. Aqui eu dei o exemplo, né, das meninas no feminino, os meninos no masculino, mas e as outras configurações que nós temos de gênero? Então, tudo isso precisa ser olhado para pensarmos e discutirmos sofrimento psíquico. Realmente é multidimensional, novamente aqui repetindo o que a Maureen coloca nas considerações finais do artigo, tá? Gente, eu vi aqui as outras mensagens, tá? Eu não vou ler aqui cada uma delas, que já estamos no finalzinho, mas eu vi as mensagens, né? Agradeço aqui as mensagens ao final, as parabenizações, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui comigo até o final. É muito bacana essas trocas. Ansiedade. Uma pergunta. Ansiedade poderia ser confundida com sobreexcitabilidade? Não, são coisas diferentes, tá? Ansiedade é um processo e sobreexcitabilidade é outra coisa, é um outro processo. O que vai acontecer é que as sobreexcitabilidades, elas fazem parte da constituição da ansiedade, tá? Mas são coisas bem diferentes, eu diria. Valeria uma live só para falar disso. Só para explicar isso, que é super complexo de se explicar essas questões, né? Aqui também um comentário. Diferença territorial também, áreas naturais e centros urbanos. Isso mesmo, Ângela, muito bem lembrado. Obrigada, tá? Sem sombra de dúvida, né? Essa área territorial, né? Onde essa criança nasce, cresce, vai ser um elemento que também precisamos olhar, né? Bem, pessoal, então chegamos, né, ao final. Espero que tenha sido um encontro que tenha trazido algo, né, para vocês de positivo, né, para que a gente possa continuar pensando cada vez mais profundamente sobre a questão do sofrimento psíquico, do adoecimento psíquico, dos processos de saúde, né, dos processos de cura, porque essa que é a melhor parte de todas. Se nós estamos num processo de adoecimento, é possível sim sairmos dele, nós temos possibilidades de fazer isso, né? Então essa é a melhor parte de todas, é o que fazemos com isso que fizeram de nós, para findar aqui a minha fala com o nosso querido Sartre, né? Ele que já disse isso e eu estou parafraseando Sartre aqui. O que é que fizeram de nós? Bom, nós vamos decidir, né? Pessoal, futuramente eu farei outras lives com esse tema.